Bom dia, vamos dar continuidade aqui à série Depressão e hoje para falar sobre o tratamento da depressão. Eu venho falando para vocês que a depressão é um transtorno psiquiátrico grave, crônico, que tem uma disfunção biológica importante na área da transmissão e produção dos neurotransmissores, que são substâncias específicas que que trazem felicidade, emoções positivas, que trazem a sensação de prazer para nós. Quando esses neurotransmissores não são produzidos a contento, o que acontece? Depressão, sentimentos negativos, emoções negativas e todo aquele quadro que a depressão apresenta, que eu venho já falando para vocês. Então hoje vamos falar sobre o tratamento. Como o quadro de depressão, a depressão, esse transtorno psiquiátrico é uma doença que é biológica, né? O que acontece? É preciso que o tratamento seja medicamentoso. As pessoas portadoras de depressão precisam fazer um tratamento medicamentoso. E aí, quem é a pessoa especializada nisso? Psiquiatra. Neurologistas também podem medicar, tá? Mas o psiquiatra é a pessoa que estuda todos os fenômenos mentais, cerebrais e é preparado para medicar os pacientes. Então a minha primeira indicação sempre é: está com depressão, procure um psiquiatra para tratar, porque ele é uma pessoa que estuda todos esses fenômenos. A medicação, ela vai atuar diretamente nessa área das sinapses dos neurônios, aonde acontece a produção e a transmissão do neurotransmissor, que vai atuar então na área da alegria, da felicidade, do prazer. A depressão funciona de que maneira no cérebro, né? Esses neurotransmissores vão ficando escassos, cada vez mais escassos, pelo próprio funcionamento desses neurônios, dessas sinapses. E aí a pessoa deprime, tem todos aqueles sintomas negativos que eu falei. A medicação vai repor esses neurotransmissores, fazer com que eles voltem a funcionar como se fosse uma rede elétrica, que vai lá e ó, tchum, dá aquela ligadinha e aí eles começam então a funcionar e aos poucos, dentro de 20 a 30 dias, a medicação começa a fazer um efeito mais notável. E aí então o paciente começa a mostrar os resultados. Aos pouquinhos esse quadro vai melhorando, porque a medicação vai ajudando os neurotransmissores a aumentarem, como se fosse uma caixa d'água. Vamos a uma analogia aí. Uma caixa d'água que tem lá aquela boia que fica penduradinha, né? Quando a caixa d'água vai enchendo, aciona a bomba então para de funcionar e a caixa fica ali cheia, para que as pessoas possam tomar banho, possam cuidar das coisas que requerem o uso de água. Assim é o neurotransmissor. São pequeníssimas bolsinhas que existem nos neurônios e a medicação vai repondo. Quando chega num ponto razoável, bom, esse neurotransmissor começa de novo a se conectar e aí existe a melhora bastante significativa do quadro de depressão. Porém, a depressão não deve ser tratada somente com medicação. Por quê, gente? Porque o paciente, a pessoa que tem depressão, fica com a mente lotada de pensamentos negativos, ruminações, pensamentos de incapacidade, crenças distorcidas sobre ela,
todos aqueles pensamentos que eu disse que o paciente tem, que a pessoa tem, de incapacidade, insuficiência, desamor, de não merecer crédito, de não conseguir fazer nada, não ter prazer na vida, tudo isso afeta o psicológico. Aí a medicação vai preparar o terreno, a sementeira, para o psicólogo ir lá e plantar as sementinhas do bem e ajudar este paciente a cultivar essas sementinhas. Então, não adianta só tratar este tipo de quadro de depressão só com a medicação ou só com a psicoterapia. É preciso ter uma associação desses dois tratamentos que levam um tempo de 6 meses a alguns anos, pode durar 1 ano, 3 anos, depende muito de como o paciente vai responder ao tratamento medicamentoso e psicológico. E aí, como que a gente então pode lidar com essas pessoas no dia a dia? Vou dar uma dica para vocês. É importante que o paciente, a pessoa, seu amigo, seu marido, seu filho, sua mãe, a pessoa que estiver apresentando o quadro de depressão, seja ouvido com atenção, com respeito, com carinho. Por quê? Depressão não é preguiça, é doença. Depressão não é falta de vergonha na cara, é doença. Depressão não é a pessoa que faz corpo mole para a vida, é doença. É um transtorno neuropsicológico, é um transtorno que acontece na cabeça. E é preciso perder o preconceito contra a depressão. É preciso entender que a depressão é a doença psiquiátrica que mais acomete as pessoas na atualidade, e isso há muitos anos. Tanto que as pesquisas mostram, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto de várias outras associações de respeito, de relevância no meio da pesquisa, mostra que depressão é uma doença grave que traz inúmeros prejuízos. Então, gente, a pessoa não tem culpa de estar deprimida. Aconteceu com ela, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês, certo? Qualquer um de nós está exposto a viver uma situação qualquer de estresse e ficar deprimido, ou ter aí uma carga genética que facilite a aparição de um quadro de depressão depois de qualquer uma outra situação estressante ou não. O quadro de depressão também pode aparecer sem que haja um fator específico desencadeante, mas na grande maioria das vezes é após um fator adverso que estresse a pessoa. Então fique a dica: trate o seu colega, o seu amigo, o seu parente com respeito, dignidade, como você gostaria de ser tratado. E lembre-se, ajude essa pessoa a procurar tratamento, porque depressão precisa de tratamento medicamentoso, psicológico, e assim a pessoa viverá muito, muito, muito melhor. Não se esqueça disso. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Acolha, respeite e ajude no tratamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo falando sobre estratégias para melhorar a depressão. Até lá!